Olá, meninos! Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da professora Raquel, de Química. Essa é a aula 3, tá? Do quarto bimestre. No quarto bimestre, o assunto que nós estamos vendo são funções inorgânicas, tá? Que são ácidos, bases, sais e óxidos. Nós já vimos os ácidos e as bases. Agora nós iremos ver os sais e os óxidos, tá bom? Para completar, então, essas 4 funções inorgânicas, tá bom? E essas funções envolvem, né, a acidez, as substâncias, a basicidade, se elas são solúveis em água, se elas são reativas com algumas coisas ou não, e se elas conduzem corrente elétrica. De acordo com essas características, então, que foi feita essa divisão, né? Essas 4 divisões aqui. Tá bom? A gente vai iniciar com os óxidos. O que são os óxidos, gente? Os óxidos são os compostos que são formados só por 2 elementos. Então, é um composto binário, né? É formado por 2 elementos. E esses 2 elementos, eles têm que ser diferentes, que podem ser chamados, então, de compostos binários. Os óxidos se formam pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos, tirando o flúor. Tirando o flúor, quando o oxigênio se combinar com o outro elemento, ele forma um óxido, tá? Por exemplo, CO2. Olha o CO2. É um exemplo de um óxido. É um composto binário, só tem 2 elementos, o carbono e o oxigênio. E um deles é o oxigênio, tá bom? Então, resumindo o que é óxido, é um composto binário, onde um dos elementos é o oxigênio e o outro é outro elemento, exceto o flúor, né? Tirando o flúor, tá bom? Então, vamos lá. Esses óxidos, eles podem ser básicos ou eles podem ser ácidos. Gente, ó, tanto os óxidos como os sais, eles têm caráter ácido ou básico. Então, ó, vamos lá. Nós temos 4 divisões: ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Muito bem. Os ácidos e as bases nós já vimos, são os principais. Os óxidos e os sais, eles podem ter caráter básico ou caráter ácido. Quais são os óxidos básicos? São aqueles que reagem com água e formam base, tá bom? Olha aqui, ó, Na2O é um óxido. Por que é um óxido? Porque é um composto binário, onde um dos elementos é o oxigênio. Quando ele reage com água, qual é a base que ele vai formar? É a base do Na, é a base do sódio. Então, é o hidróxido de sódio, tá bom? Então, quando o óxido básico, óxido básico. Quando um óxido básico reage com água, ele sempre vai formar a base correspondente, tá bom? Ele forma a base, beleza? Mas se esse óxido não for básico, ele for ácido, tá bom? Se ele for ácido, ele vai formar um ácido. Então, um óxido ácido, se ele reagir com água, ele vai formar um ácido, tá bom? Beleza? Então, os óxidos ácido reagem com base e formam um ácido. Raquel, mas quem são os óxidos básicos? Quem são esses óxidos básicos aqui, tá? São os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, se o oxigênio estiver ligado a um metal da família 1A ou 2A, lá do começo da tabela periódica, ele vai formar um óxido básico, tá? Se ele estiver ligado com um elemento lá da ponta da tabela periódica, lá do finalzinho, um calcogênio, tá? Um halogênio, então ele vai formar um óxido ácido. Então tá aqui a tabela periódica, aqui embaixo, ó, tá? Se o oxigênio estiver ligado com elementos desse lado aqui, ele vai formar óxido básico, tá bom? Se o oxigênio estiver ligado com elementos desse ladinho aqui, ele vai formar óxidos ácidos, ok? Então, nós temos 2 tipos de óxidos, os ácidos e os básicos. Beleza. A gente também tem óxido anfótero, tá? Que eles se comportam tanto como ácido como base. Tá aqui, em geral, quem são? São esses. O que mais cai em prova é o zinco e o chumbo. Zinco e o chumbo são óxidos anfóteros, ou seja, eles tanto se comportam como óxido ácido como o óxido básico. Tem óxido que é neutro, não reage com nada. Quem é que é um óxido neutro, tá? CO, N2O, NO, são óxidos neutros, ou seja, ele pode colocar eles para reagir, eles não reagem, tá? É o CO, tá? O CO é um óxido neutro, o CO2 não.
Peróxidos, eles reagem com a água ou com o ácido, formando água oxigenada. Olha os peróxidos. Geralmente os peróxidos têm os NOx aqui duplos, ó. Na2O2, Na2O2, que é o peróxido de sódio. E aqui é o peróxido de hidrogênio, H2O2, tá bom? Como é que coloca o nome dos óxidos, tá? A gente vai, presta atenção, começa com óxido. Se tiver 2 oxigênios, então é dióxido. Dióxido de carbono. Então o nome é sempre óxido de alguma coisa. Aí você tem que usar o prefixo di, tri, tetra, penta, para indicar o número de oxigênios, tá bom? Como aqui nós temos 2 oxigênios, então é o dióxido de carbono. Aqui nós temos 3 oxigênios, então é o trióxido de enxofre. Muito bem. Óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que é a família 1A, da tabela periódica, e a família 2A, não vai formar 2 tipos de óxidos, então o nome só é simples, óxido de cálcio, óxido de cálcio, aqui, óxido de ferro, e aí vai, tá bom? Aqui ele traz algumas funções e aplicações dos óxidos, tá certo? O mais conhecido é o óxido de cálcio, que é a cal virgem, tá? O óxido de cálcio, quando ele reage com a água, ele forma o hidróxido de cálcio, a gente já viu isso na aula de bases, né? Ele é muito usado pelos agricultores, né? A gente também usa para pintar as paredes. Então, o óxido de cálcio, se ele reage com água e forma uma base, então ele é um óxido básico, né, gente? Então, aqui é um exemplo de aplicação do óxido. Ele pega, reage com a água e forma a base correspondente, que é o hidróxido de cálcio. Tudo bem? Beleza? Então, aqui ele traz alguns tipos de óxidos, tá? Bem comum, dióxido de silício, ele é usado para fabricar, né, vidros, e ele é encontrado em rochas, tá? Em areia. Óxido de cálcio, que é o cal virgem, que eu falei para vocês, tá? E nós temos também o óxido nitroso, ele é usado para anestésico, tá certo? E aí ele traz um montão de óxidos para vocês, tá? Olha, gás carbônico, gente, né? O gás que a gente libera quando expira, quando solta a respiração, né? Ele é um gás muito importante, né? Ele é utilizado, por exemplo, pelos seres produtores da cadeia alimentar no processo de fotossíntese. Então, a gente solta o gás, as plantas pegam o gás carbônico de volta e fazem a fotossíntese, tá certo? Muito bem. Olha o óxido de zinco, que é aquele pozinho branco usado para pintar o rosto, tá? Também é usado para proteção solar, está presente nos protetores solares, tá certo? Então, vamos para os sais. Sal. O que é um sal, gente? Sal de cozinha vocês conhecem, né? Que é o cloreto de sódio. Na água que a gente bebe, ela é adicionada de sais. Então, existe inúmeros sais diferentes. Não é só o sal de cozinha que está na sua casa. Então, todo composto iônico que apresentar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, a gente tem um sal, tá? Então, olha, o sal é formado por um cátion e por um ânion. Não pode ser o H+, não pode ser o OH-. Então, aqui nós temos um sal, ó, o sal de cozinha. Os sais, geralmente, têm sabor salgado, né, gente? Daí o nome sal, tá? Que também vem de salário, né? Porque o sal já foi uma moeda, né? A maioria deles possui alta solubilidade em água, são bem solúveis em água. Alguns não são, tá? Como é o carbonato de cálcio, né? Que está presente no mármore, não é tão solúvel em água. Os sais conduzem bem corrente elétrica, assim como as bases e os ácidos, tá? Quando estão em água. Geralmente eles são sólidos, né, gente? Os sais a temperatura ambiente. E como é que eu produzo o sal? Eu já falei na aula passada. Você tem que reagir um ácido com uma base. Então, toda vida que você reagir um ácido mais uma base, você sempre vai formar sal e água, tá bom? Então, toda vida que você reagir um ácido com uma base, você vai formar o sal, tá? O sal e a água. É a reação de neutralização. Muito bem. Os sais, eles se dissociam, lógico, no mais e no menoszinhos lá, tá?
Quando o sal se dissolve em água, ele sofre dissociação, semelhante às bases. Então, bases e sais dissociam. E os ácidos ionizam quando estão em água, né? Olha aqui a dissociação, já falei para vocês. Na frente é positivo e atrás é negativo. Esse doisinho vem para cá, tá bom? Muito bem. Beleza? Aqui nós temos um erro, cloreto de sódio. Ele colocou uma substância que não é o cloreto de sódio, eu vou apagar, tá? Era para ser aqui NaCl. NaCl, quando está em água, tá? Ele colocou o hidróxido de cálcio aqui. NaCl, quando está em água, fica Na e Cl-, tá bom? Então, sempre na frente é o mais e atrás é o menos, beleza? Os sais, gente, eles podem ser neutros, eles podem ser básicos, eles podem ser hidratados, está junto com a água. Eles podem ser ácidos duplos, tá? Formado por 2 cátions, beleza? Vamos lá. O sal neutro, ele é resultado da reação entre um ácido forte e uma base forte. Então, se um ácido forte reagir com uma base forte, ele vai formar um sal neutro, tá? É um sal que não tem caráter nem ácido nem básico. Quem é o sal neutro? O sal de cozinha da sua casa, um sal neutro. O NaCl. Tá aqui ele, exemplos, olha, ele colocou. NaCl é um sal neutro. Sal ácido é quando a gente tem o quê? Um ácido forte reagindo com uma base fraca. Então, se um ácido forte reagir com a base fraca, vai formar um sal ácido, porque o ácido era mais forte, né? E aí vai formar um sal ácido. Tá aqui, ó, sais ácidos, tá? Às vezes a gente encontra esses sais ácidos no shampoo. Se o shampoo não for de muita qualidade, a gente encontra uns sais bem ácidozinhos lá para acabar com o seu cabelo, tá? E produzir aquela espuma bem bonita. E aí nós temos um sal básico, que é quando a base é forte e o ácido é fraco. Tá aqui um exemplo de um sal básico, tá bom? Sal misto ou duplo possui 2 tipos de cátion e 2 tipos de ânion. Olha, que é um sal duplo, ó, porque tem 2 cátions, K+ e Na-. Então, quando eu tiver 2 cátions ou 2 ânions, como é o caso aqui embaixo, 2 ânions, ó, tá aqui os 2 ânions que tem nesse sal. A gente tem o sal duplo ou misto chamado. Sal hidratado é quando ele tem água, tá? Alúmen são sais formados por 2 cátions, um monovalente e outro trivalente, e um único ânion, tá? E água. É um sal bem grandão, certo? Aqueles sais enormes. Vocês não vão ver isso muito nas atividades de vocês, não. Mas se o sal tiver água, a gente pode já dizer que ele é um sal hidratado. Muito bem. Como é que coloca o nome do sal? Primeiro o nome do cátion. Primeiro o nome do ânion, desculpa, depois o nome do cátion. Então, o nome é de trás pra frente, tipo NaCl. Como é que bota o nome nesse sal? De trás pra frente. Primeiro do ânion, então termina em eto, cloreto de sódio, tá? Cloreto de potássio, que o K é o potássio, tá certo? E aí vai. Aqui o SO4 é o sulfato, então é sulfato de sódio, se tiver NaSO4. Então, primeiro é o nome do ânion e depois o nome do cátion. Sulfato de sódio, tá bom? Cloreto de potássio, cloreto de sódio. E aí vai. Aqui, sulfato de ferro. E aí, a gente tem aqui algumas funções e aplicações dos sais, tá certo? O cloreto de sódio, vocês conhecem bem, que é o sal de cozinha de vocês, tá bom? Temos também a barrilha, é usada para fabricar vidro, sabão, corante, é o carbonato de sódio. Temos o carbonato de cálcio, né, gente? Ele é encontrado no calcário, nas rochas, tá bom? E também é usado para produção de cal. Hipoclorito de sódio, que é o hipoclorito, ele é usado como antisséptico, tá? E também como alvejante de roupa. Sulfato de cálcio, ele é um gesso, né? Usado para a gente imobilizar quando a gente quebra o braço, é o sulfato de cálcio. Tá bom? Aqui ele traz vários sais para vocês, um montão de sais, para vocês darem uma lida, pesquisarem na internet, se vocês quiserem, sobre os sais e suas aplicações, tá bom? Bicarbonato de sódio, vocês conhecem bem, que é aquele antiácido, tá bom? Por que que ele é um antiácido? Porque ele é um sal básico, né, gente? Ele é um sal básico, o cátion dele veio de uma base forte, que é o Na, tá? Se esse cátion veio de uma base forte, ele vai formar um sal básico.
E aí, se ele é um sal básico, eu posso dizer que ele é um antiácido, porque no estômago é ácido e eu vou ingerir alguma coisa básica para neutralizar. Tudo bem? Respondam lá a atividade sobre sais e óxido, atividade 3, tá? Um beijo para vocês. Na próxima aula eu faço uma revisão de todas essas funções inorgânicas, tá? Um abraço e fique com Deus.